Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário para você agora teológico. Nós já fizemos um primeiro vídeo onde introduzimos os diferentes tipos de teologia, teologia bíblica, exegética, teologia pentecostal, teologia calvinista. Só introduzimos para você saber que há diferentes tipos de teologia. E a mais comum é a teologia sistemática. Mas mesmo a teologia sistemática, nós temos a teologia sistemática dos calvinistas, que são dos reformadores, temos a teologia sistemática dos pentecostais, dos batistas. Todos esses grupos contêm suas teologias pentecostais. E apesar de haver algumas semelhanças, há também algumas diferenças, não é? Por exemplo, um reformador ou calvinista, eles creem na doutrina da predestinação dentro da doutrina da soteriologia. Sotérios quer dizer salvação, então dentro da doutrina de salvação, o calvinista vai crer numa doutrina da predestinação, enquanto que os evangélicos e pentecostais crê numa doutrina arminiana, que é a doutrina do livre-arbítrio. Então, entender essas diferenças é importante. Como nós também dissemos no primeiro vídeo, a doutrina da Trindade é defendida tanto por católicos, reformadores, evangélicos, pentecostais, mas as testemunhas de Jeová são contrárias a essa doutrina. Então, quando se estuda teologia, é importante entender essas linhas que dividem uma da outra. Há também uma diferença entre pentecostais e neopentecostais. Muita gente não sabe nem qual é a diferença, mas a diferença é que os pentecostais creem que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, enquanto os neopentecostais creem que qualquer manifestação, mesmo que a pessoa não fale línguas, mas se a pessoa ora e as pessoas são curadas, essa pessoa é batizada com o Espírito Santo. Então, há diferenças também entre os neopentecostais carismáticos e os pentecostais. Então, entender essas linhas de diferenças nos ajuda a entender a teologia. Teologia é, sim, uma ciência humana, mas que tenta conhecer Deus, ou organizar o conhecimento que nós temos de Deus. Mas a grande verdade é que Deus precisa se revelar a nós. Nós cremos que uma das revelações de Deus é através da Bíblia. Deus também se revela através das obras da natureza, por isso que existe a teologia natural. Quem estuda a natureza também pode, de alguma forma, chegar ao conhecimento de Deus. Normalmente, os naturalistas, eles são deístas, eles creem em Deus, mas que Deus está muito distante, não está muito preocupado com o universo, enquanto nós somos teístas que cremos numa relação de Deus com o homem. Existem, sim, atributos comunicáveis de Deus e existem atributos que são incomunicáveis para nós. Os incomunicáveis são a infinitude de Deus. Como entender a infinitude de Deus quando nós somos finitos? Não é? Diz que a maior vaidade dos teólogos é achar que podem prescrutar o inescrutável. Ao tentar decifrar os atributos incomunicáveis de Deus, como sua soberania, quem é que pode entender a soberania do Eterno? Ou a sua onipotência, ou a sua onisciência, ou a sua onipresença, terão de se contentar em conceber Deus como Abraão, Isaque e Jacó, como Deus Todo-Poderoso. E somente isso. Como entender certos atributos do lado divino, quando nós somos limitados? Eu costumo dizer, nós somos às vezes como esse copo. Tente colocar toda a água do oceano aqui, não cabe. Se cabe, transborda, o copo se afunda no meio. Deus é todo o oceano e nós somos como o copo, só conseguimos conceber um certo conhecimento de Deus, e conforme Deus quer se revelar a nós.
Porém, há outros atributos comunicáveis de Deus que podemos, ajuda-nos a entender, como sua santidade, sua justiça, seu amor por nós, sua bondade. Então nós vamos conhecer aí Deus como o grande eu sou. Isso é, Deus é tudo que nós precisamos que Ele seja. Quando nós estudamos a história da teologia cristã, nós vamos descobrir que ela é fascinante, que ela é relevante, que estudar, por exemplo, a teologia patrística, o que levava os pais da igreja e como é que se desenvolveu essa teologia patrística, que em parte era apologética também, defendendo a fé cristã dos filósofos que entraram e apresentando um gnosticismo, que a salvação vinha através do conhecimento e quase que anulando a fé. Então, isso nós vamos ver também nos credos da igreja a tentativa de uma preservação da fé cristã que era herdada dos apóstolos. E isso também vai mostrar o valor que os pais da igreja tiveram para estabelecer algumas doutrinas. Nem todos os pais da igreja eram considerados como ortodoxos, né? Por exemplo, Orígenes. Muita gente diz que Orígenes deu início, apesar de sua inteligência, sua interpretação alegórica, ele deu início a várias heresias. Uma delas é o universalismo, que nós vamos encontrar suas raízes em Orígenes. Agostinho de Hipona ajudou muito para a teologia, apresentando sua teologia da soberania divina, que vai trazer fios condutores para o calvinismo, e depois sua radicalização em Beza. Nós vamos encontrar sua contraposição em Jacob Armínio, com uma nitidez admirável apresentado pela teologia de Armínio, de maneira simples, mas desconstruindo alguns adjetivos comuns dados pelos reformadores e reconhecendo aqui uma doutrina da graça proveniente com maior expressão para o mundo evangélico que nós encontramos hoje. A contextualização da reforma protestante tinha tanto aspectos políticos como religiosos, econômico, social, e que apresenta a teologia de Lutero e dos demais reformadores como movimentos religiosos que se contraporam contra a doutrina católica romana. Filósofos e experimentalistas surgiram da rica herança protestante. Então nós vamos encontrar tudo isso e o encadeamento dos assuntos teológicos e históricos, que também nos permite ter uma visão sem desprezar detalhes específicos na época que nós estamos vivendo. E isso nos ajuda a entender a história teológica do cristianismo. Nós vamos ver que o pentecostalismo também surge nesses últimos dias, né, como uma tentativa de recobrar aquela fé primitiva dos cristãos. Então, de alguma forma, o pentecostalismo é primitivismo no seu sentido de recuperar a fé da igreja primitiva. E dentre os pentecostais, nós vamos ter os pentecostais tradicionais e os neopentecostais, que trazem certos modismos que até os pentecostais rejeitam, né? Nós vamos também ter muitos pastores, às vezes batistas, presbiterianos, pregando nos púlpitos pentecostais, mas a recíproca nem sempre é a mesma. Os pastores pentecostais às vezes foram tratados como mais ignorantes, como povo mais simples, e até por alguns cristãos que se consideram superiores, como se os pentecostais fossem cristãos inferiores. Mas a grande verdade é que existe uma divergência teológica muito grande nos meios pentecostais e que foram ganhando
a razão através do amor cristão que ocorre entre nós e que permite essa divergência e às vezes essa divergência até com uma puxa de um lado para o outro nas doutrinas. O pentecostalismo desenvolveu muito através de sua literatura, não é? Com revistas de escola dominical, quando as pessoas perguntam, pastor, como é que a gente conhece a doutrina das Assembleias de Deus? Vá para a escola dominical. A escola dominical apresenta as doutrinas e as escolas dominicais hoje que já tem revista de mais de 80 anos produzindo, nós encontramos um material rico, teológico, comentários, principalmente sobre dons do Espírito Santo, é tudo nas revistas Escola Dominical, que se juntar esse material preenche uma parte teológica muito importante da teologia do pentecostalismo. O pentecostalismo também é dos ramos do cristianismo que mais cresce através da ação do Espírito Santo. Cada vez se abrem novas igrejas, se cresce, mesmo saindo de uma igreja, abrindo novas, como se acontece nos meios, nós vemos uma expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é? Nós temos diversas igrejas que saíram das igrejas principais da Assembleia de Deus, saiu o movimento O Brasil para Cristo, saiu também a Igreja Pentecostal Deus é Amor, saiu a Igreja Universal do Reino de Deus, e da Universal já saiu a Mundial, e outras igrejas que foram saindo uma dentro da outra, que demonstra a expansão do movimento pentecostal. Né? Os novos modelos de igrejas pentecostais foram denominados por Paul Freston, da Igreja da Segunda Onda, iniciado divergem do pentecostalismo clássico. Eles surgem com inovações, substituem os hinos tradicionais e inários da harpa por corinhos ao som de palmas, para colocar mais ênfase na oração, na cura divina. Nos tempos, surgimento de novos modelos pentecostais, e isso traz um crescimento espantoso. Surgiu até a teologia da confissão positiva, o qual nasceu de um positivismo teológico norte-americano, dando ênfase também na teologia da prosperidade. Assim, o pentecostalismo brasileiro sofre todas as ondas de influências no seu movimento pentecostal com bases doutrinárias. E isso nós vemos nos dias atuais da igreja que passa por isso. Essa obra também procura às vezes refletir, né, acerca do pentecostalismo, pensamento pentecostal e das teologias reformadas, a teologia ao longo da história, partindo desde as primeiras heresias que foram introduzidas no primeiro século, passando pelos pais da igreja, depois as grandes controvérsias teológicas, os teólogos da reforma, até chegar no pensamento teológico da nossa época. O conhecimento da história nos ajuda a elucidar essas divergências de pensamentos entre diversas denominações cristãs. Sem esse pensamento, sem esse conhecimento histórico, fica impossível entender, às vezes, a discussão que existe entre arminianismo e calvinismo. O estudante de teologia precisa ter paciência e persistência para compreender os diferentes ensinos e as diferentes doutrinas das próprias escrituras sagradas. Nesse tratado de história de teologia, nós vamos ver algumas excentricidades que fazem parte da história da teologia. Como se desenvolveu a teologia cristã? A teologia cristã, ela não nasceu em seminários teológicos, como alguns pensam. Ela é fruto de uma iniciativa de demandar a criação de um grande curricular de disciplinas que são dispostas, como hoje se vê nos seminários, mas a evolução do pensamento teológico
foi marcado por lutas, por tribunais, por perseguições e até mortes surgiram. Muito sangue foi derramado na construção da teologia cristã. A opinião de uns e a obstinação de outros, somada à intransigência dos que defendiam seus interesses institucionais, levaram líderes e nações a guerrearem uma contra as outras. O espírito de amor e paz tão defendido pelos apóstolos de Jesus não demorou a desaparecer após a morte daqueles que foram os primeiros apóstolos. O apóstolo Paulo estava certo que depois da sua morte, ele dizia, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Atos, capítulo 20, verso 29 a 30. Já nos dias apostólicos, era forte a presença de algumas heresias no seio da igreja. Nós notamos nas cartas de João o combate ao docetismo que já havia naquela época e algumas sementes de gnosticismo. Por um lado, Paulo debateu também contra os judaizantes que queriam manter os crentes presos a regras e a tradições judaicas, privando de desfrutar da liberdade que há em Cristo. Do outro lado, também se debateu contra as primeiras sementes do gnosticismo, as quais misturavam filosofia com doutrina cristã, confundindo os crentes com certas heresias absurdas. Muitas outras questões alheias no pensamento cristão seriam plantadas pelo próprio inimigo, o diabo, que semeia o joio no meio do trigo, para desviar do seu propósito inicial algumas pessoas da Igreja de Jesus, transformando, assim, uma instituição numa grande prostituição da fé cristã. Os líderes dela já não eram chamados de pais do segundo século, ou do terceiro, ou do quarto século. A igreja foi dando sinais de adoecimento com a semeadura de grandes heresias no meio da igreja. Entre o final do primeiro século e o início do segundo, alguns cristãos se destacaram nos seus escritos e foram preservados até o dia de hoje. Tais escritos dão testemunho do Novo Testamento em relação à autoria e o conteúdo, bem como relata as crenças e o modo de vida da igreja primitiva. Os escritores, os escritos que mais se destacam entre os primeiros foram Clemente de Roma, Policarpo, Inácio de Antioquia, Barnabé, o pastor de Hermas, Papias e a famosa Didate, que é a doutrina dos apóstolos. A doutrina patrística, ou a teologia patrística, é classificada em dois grupos étnicos, os pais gregos e os pais latinos, os que foram instruídos pelo pensamento helênico e os que foram influenciados pelo pensamento romano, chamado pais apostólicos. Ainda se divide os pais da igreja em dois grupos, os antinicenianos e os pós-nicenianos, ou seja, após o concílio de Niceia. Eles caminharam paralelamente no tempo, reivindicando para si mesmo a hegemonia da igreja, uns pendendo para Constantinopla e outros pendendo para Roma, que são os pais latinos e os pais gregos. Nosso interesse ao estudar a teologia patrística e mostra a importância de algumas perguntas que ainda são atuais na igreja. No decorrer desse estudo, nós vamos falar dos pais da igreja, mostrando como oscilava a teologia cristã, variando em relação aos escritos apostólicos, ao ponto de vermos verdadeiras heresias, as quais se perpetuaram ao longo da história, né? Sobretudo aqueles que abraçaram
pela Igreja Católica Romana, os pais da igreja com os santos pais, e foram separados assim alguns hereges, por exemplo, a doutrina ariana, que até hoje reaparece nas testemunhas de Jeová. Nós vamos ver também a importância de cidades históricas como Alexandria ou Antioquia da Síria para essas primeiras teologias. A importância da cidade de Alexandria na formação de alguns teólogos, elas seguiram por séculos. Alexandre o Grande da Macedônia constituiu a cidade de Alexandria em 332 a.C., na costa noroeste do delta do rio Nilo, no Egito, o local onde havia chamado antes de Racotes. Alexandre batizou aquela cidade com seu próprio nome, Alexandria, e depois da sua morte, ele foi substituído por Ptolomeu I, o qual constituiu uma grande biblioteca na cidade. Com a morte desse, Ptolomeu II deu ainda mais força intelectual à cidade, acrescentando volumes à biblioteca. Foi também esse rei quem solicitou a tradução da Bíblia, do vernáculo oficial, que era o hebraico, para o grego, resultando na famosa tradução dos 70, conhecido como Septuaginta. Um ancorador dividia 2 portos, um oriental e outro ocidental, e dali partiam tanto frotas bélicas como comerciais, transportando cereais de todo o Império Romano. Certa vez, Paulo embarcou em um navio que partia de Alexandria, carregado de alimentos, Atos 27, 6 e 10. Alexandria concentrava 3 grupos étnicos: os egípcios, uma vez que a cidade estava no Egito, os judeus, porque ali eles eram perseguidos, esses judeus eram judeus helenistas, e os gregos, porque o Egito estava sob poder imperial dos Ptolomeus. Os judeus estavam vivendo o início da diáspora, que culminou no ano 70 depois de Cristo. Alexandria concentrava a 3ª maior colônia de judeus fora do seu país, perdendo só para Roma e Jerusalém. Na Alexandria, eles construíram uma sinagoga. No dia do julgamento e da morte de Estevão, havia um representante da sinagoga de Alexandria, entre os 5 representados ali. Você lê isso em Atos 6, 9. A igreja cristã também tinha um bom número de membros naquele local, tendo Clemente de Alexandria como um dos seus líderes. A cidade tornou-se um grande centro de cultura mundial. Os teólogos que se formavam lá em Alexandria eram primeiramente filósofos. Os pais apostólicos, muitos deles tinham como base a filosofia grega. Os pais apostólicos foram aqueles que tiveram uma relação razoável, próxima dos apóstolos, e assim como esse, também prestavam sua contribuição para a igreja, deixando um grande acervo literário com legado. São eles Clemente de Roma, Policarpo, Papias e Inácio. Eles viveram entre o final do 1º século e parte do 2º. Cronologicamente, estavam mais próximos dos apóstolos. Diz que Policarpo era discípulo direto de João, e Papias também. Seus escritos são intitulados como escritos apostólicos. Depois nós vamos ter os pais apologistas, que se ocuparam em defender a igreja contra as perseguições do Estado, nesse caso de Roma, deixando também um grande legado literário. Eles se situam no 2º século. Os mais proeminentes pais apologistas foram Tertuliano, Justino Mártir, Teófilo e Aristides. Esses tiveram destaques. Depois nós vamos ter os pais polemistas. Os pais desse grupo não mediaram esforço para defender a fé cristã contra as falsas doutrinas surgidas fora e dentro da igreja. Geralmente eles são
situados no terceiro século. Os mais destacados foram Irineu, Tertuliano, é tanto pai apologista como pai polemista, Cipriano e Orígenes. Orígenes aparece aqui. Devido à falta do cânon do Novo Testamento, a igreja primitiva não possuía uma literatura própria, completa ainda, até que o cânon do Novo Testamento fosse formado. O único texto que se dispunha era o Antigo Testamento traduzido para o grego. É certo pensar que eles interpretavam sobre a ótica de Jesus, pois entendiam que a função do Antigo Testamento era revelar o Cristo. A teologia cristã, é bom se esclareça, desenvolveu-se no mundo grego nos 4 primeiros séculos. Irineu encontra a base da pregação dos apóstolos nos escritos do Antigo Testamento, em uma parafrase da parábola do tesouro escondido, contada por Jesus. Irineu diz que o tesouro escondido são as escrituras do Antigo Testamento, que é Cristo escondido no Antigo Testamento. Com a formação do cânon agora do Novo Testamento, criou-se um movimento pela eliminação do Antigo Testamento. Afinal, se já dispunha de um texto eminente cristão, o qual explicava a pessoa e a doutrina de Jesus, e alguns começaram porque conservar um texto ultrapassado que diz respeito ao povo de Israel e não à igreja. Quem deu origem a essa campanha foram os gnósticos e os marcionistas, seguidores de Marcião. Apesar disso, os pais da igreja impediram que o Antigo Testamento fosse posto de lado. Assim, a igreja preservou as 2 porções em conjunto. Orígenes denominava-as como a dimensão histórica, quando se referia ao Antigo Testamento, dialetra, e a dimensão cristológica, ou dimensão espiritual e eclesial, quando se referia ao Novo Testamento. Outras grandes contribuições dos pais da igreja é o fato de que o entendimento das Escrituras não se reduz à pesquisa intelectual, mas é um mistério e, portanto, há uma dependência da graça divina para isso. Gregório, taumaturgo, dizia que para entender uma profecia é preciso estar imbuído do espírito da profecia. Assim, tanto o que profere como o escutam precisam de uma graça. O Logos divino é quem abre e quem fecha esse entendimento que vem pelo Espírito. As primeiras dificuldades da igreja, independente das heresias judaizantes e gnósticas, que já eram conhecidas nos dias apostólicos, não eram de ordem teológica, mas algumas eram de ordem ética e moral. Ainda que o cristianismo fosse considerado uma religião ilícita por Roma, ela era tolerada de certa forma, exceto quando alguém levava alguma queixa contra os cristãos para as autoridades romanas. Nesse caso, os denunciados eram levados aos tribunais e severamente castigados. Era comum cristãos serem difamados por qualquer pessoa. Consequentemente, acabavam julgados e às vezes até mortos injustamente. A mensagem da Igreja de Cristo é a mesma, desde o princípio, o amor. Todavia, os acusadores dos crentes exploravam o amor para amordaçá-los e rirem dos seus sofrimentos. Vamos falar de Clemente de Roma. Foram vários personagens na história do cristianismo chamados de Clemente. Há um Clemente mencionado por Paulo em Filipenses 4:3. Há o Clemente de Alexandria no ano 150 depois de Cristo, a 215, e há o Clemente, bispo de Roma, do século II ao 18, houve 14 papas com o título de Clemente. No final do primeiro século, houve um Clemente em Roma, que se notabilizou por escrever uma epístola à igreja de Coríntio, que ficou conhecido como a primeira epístola de Clemente.
e depois, por volta do ano 95 depois de Cristo, escreveu uma segunda carta denominada Segunda Epístola de Clemente. É possível que esse Clemente tenha conhecido o apóstolo Paulo. Em sua primeira carta, Clemente exorta os crentes de Coríntio acerca de algumas questões que Paulo já havia tratado, concentrando-se mais na questão de respeito à liderança, principalmente dos jovens que pareciam não estar se submetendo ao bispo de Coríntio. Outro assunto do qual o apóstolo Paulo já havia tratado foi sobre a ressurreição. Os crentes daquela cidade não se mostravam muito convencidos dessa doutrina ainda, para levá-los a entender e aceitar. Clemente usa um expediente um tanto estranho, apela para o mito de Fênix, dando a entender que acreditava na ressurreição daquela ave, por isso usava para falar da ressurreição futura dos crentes. Inácio de Antioquia. Inácio foi bispo em Antioquia, o primeiro quartel-general missionário da igreja, pois foi ali que Paulo partiu para suas viagens missionárias, Paulo e Barnabé, Atos 13:1. Antioquia era uma cidade importante na Síria. Ali os crentes em Jesus, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos, Atos capítulo 11, verso 26. Esse terceiro pai apostólico, Inácio, escreveu 7 cartas aos crentes de Éfeso, os crentes da Magnésia, da Trália, de Roma, Filadélfia e Esmirna, além de uma carta a Policarpo. Essas cartas ele escreveu enquanto viajava de Antioquia para Roma, escoltado por um guarda a caminho de sua execução. Alguns eruditos o têm como o primeiro teólogo do cristianismo, embora ele não considerasse que tivesse o mesmo nível dos apóstolos. Inácio, intérprete dos escritos apostólicos, esmerava-se em colocá-lo em prática na comunidade dos salvos. Em seus escritos, valorizava muito a autoridade dos líderes da igreja, ensinando os crentes a se sujeitarem a eles, escrevendo os crentes de Magnésia, recomendando que se sujeitasse aos bispos, assim como Jesus se sujeitou ao Pai Celestial, e em sua carta aos Efésios, instruiu os crentes a aceitarem o bispo como se ele fosse o próprio Senhor Jesus. Essa ênfase à hierarquia espiritual da igreja, colocada por Inácio, possivelmente deu origem à exacerbação da autoridade episcopal atribuída ao líder maior da Igreja Católica, o bispo, ao Papa. Inácio condenou veemente o gnosticismo, o doceta, que também punha ênfase na humanidade de Cristo. No final do primeiro século, muitos cristãos já estavam contaminados pela heresia gnóstica e muitos já não acreditavam na divindade de Jesus. Inácio também valorizou demasiadamente a celebração da ceia do Senhor, chamando-a de Eucaristia, termo grego que quer dizer ações de graças, não é? O agradecimento, entendendo que se tratava de um pacto importante no processo da salvação. Ele tratou a Eucaristia como sacramento, exposicionamentos de Inácio acerca da autoridade do bispo e da ceia do Senhor como sacramento, favoreceram as crenças e práticas da Igreja Católica Romana. Mas não se pode negar a contribuição de Inácio na cristologia, que favoreceu a formação do dogma ou da doutrina da Trindade. Inácio foi um mártir cristão. A caminho de Roma, ouviu rumores de um grupo de cristãos que conspirava para livrá-lo da morte. Quando soube disso, implorou que não o impedisse. Ele não queria bondade fora da hora. Desejava antes servir de alimento para as feras, pois essa seria a hora de ele encontrar com Deus. Dizia, trigo de Deus para ser moído pelos dentes de feras, pois assim
revelaria ser pão puro. Sua morte ocorreu entre o ano 108 depois de Cristo e 109. É mais ou menos, e não sabe ao certo, mas Inácio foi um grande mártir da igreja, comido por feras do Coliseu. Policarpo. Policarpo data do ano 69 depois de Cristo ao ano 159. Foi discípulo de João e pastoreou a igreja de Esmirna por 50 anos. O que se sabe sobre ele vem através da escrita de Eusébio em sua história eclesiástica. Embora fosse pastor de uma igreja local, mostrava-se preocupado com algumas igrejas. Policarpo escreveu uma carta aos Filipenses por volta do ano 110 depois de Cristo, no mesmo ano que Inácio de Antioquia foi martirizado em Roma. Sua carta faz muitas citações do Novo Testamento. Ele utiliza Hebreus e 1 Pedro e faz 13 alusões às epístolas pastorais de Paulo. Martirizado também por sua fé, teve a oportunidade de retratação oferecida pelo imperador. Inicialmente, ele seria entregue às feras, depois decidiriam que ele seria queimado. Tudo o que ele precisava fazer era para se livrar do martírio, era amaldiçoar a Cristo, ao que ele respondeu: por 86 anos tenho sido servo de Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar de meu rei que me salvou? E assim Policarpo foi martirizado. A epístola de Barnabé. Além dos nomes dos pais apostólicos citados, há também algumas literaturas que gozaram de respeito e de acatamento por um tempo, isto é, a epístola de Barnabé e a do pastor de Hermas. A epístola de Barnabé foi escrita por alguém que quis passar por ele como companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Essa epístola foi escrita em Alexandria entre os anos 70 depois de Cristo e 135. Seu autor é desconhecido, mas pelo escrito deve conhecer alguns apóstolos, como Apolo, o companheiro de Paulo na sua segunda viagem missionária, a exemplo do comportamento gnóstico em relação ao Antigo Testamento, seguido por Clemente de Alexandria e Orígenes. Essa literatura oferece uma interpretação alegórica para o Antigo Testamento. Ele esforçou-se também para demonstrar que a Igreja de Cristo substituiu o povo judeu. Esse equívoco é sustentado até hoje por grande parte da cristandade, especialmente pelos pós-tribulacionistas, os quais se baseiam em Gálatas 6,16, onde Paulo chama a Igreja de Israel de Deus. E aí eles criaram o que chama hoje teologia da substituição, como a igreja substituindo Israel. Ora, essa é uma expressão figurada e tem um sentido meramente espiritual. O Israel étnico permanece. Quando Israel voltou a ser Estado reconhecido pela ONU, aquela nação deu cumprimento às profecias bíblicas de Deuteronômio 30, 1 a 10, 1 Reis 8, 46 a 52, Isaías 43, 5 e 6, Jeremias 6, 16, verso 14 a 16, Jeremias 29, 12 a 14. Há um divino plano escatológico em andamento e será cumprido com Israel. Romanos 9 a 11. O equívoco da epístola de Barnabé não pode ser aceito como dogma. Israel é Israel e Israel é a igreja, mas espiritualmente falando, a epístola de Barnabé é bastante legalista, rigorosa e procura levar os crentes a entenderem que a salvação requer um elevado padrão de vida moral. Vamos comentar um outro escrito, Pastor de Hermas, muito conhecido. Outra literatura que ganhou grande destaque foi o documento chamado Pastor de Hermas.
Seu autor pode ter sido Pio, bispo de Roma, entre 140 depois de Cristo e 145 depois de Cristo. Esse manuscrito narra uma série de visões de um anjo que se denomina pastor e dá a Hermas o significado de cada uma delas. É de difícil compreensão, subentende dessa escritura que as revelações são preventivas, pois dizem respeito a algumas perseguições e de que as forças das trevas estariam movendo-se contra os cristãos. Assim como a epístola de Barnabé, o pastor de Hermas é também uma literatura moralista. Embora admita o perdão de Deus, essa carta está bastante assustadora e anda na contramão da doutrina da graça pregada pelos apóstolos de Jesus. A misericórdia de Deus não é abundante e há somente uma chance de perdão para os pecados, o batismo. Esse perdão é garantido quando a pessoa andar no caminho da retidão. Tal posicionamento legalista desestimula os novos crentes a desejarem o batismo. Eles adiavam o tanto quanto podiam, afinal temiam queimar o cartucho diante de Deus, que era o batismo, o único cartucho. Ainda havia outras questões étnicas altamente rigorosas nesse documento, relacionadas ao casamento, ao divórcio, às riquezas, à cidadania e ao teste que se fazia às profecias. Uma vez divorciada, a pessoa nunca mais poderia se casar, de acordo com o pastor de Hermas, não importando qual fosse a razão de separação. A atividade sexual também devia ser evitada, até mesmo no casamento. O pastor de Hermas ganhou muita aceitação entre os cristãos do 3º e 4º séculos, ainda que expresse a crença certa em relação à criação e à graça de Deus revelada por meio da cruz. O documento é um livro, na verdade, pavoroso, pois ensina as pessoas a serem crentes assustadas e profundamente receosas de cair em algum deslize que jamais poderá ser reparado pela misericórdia de Deus, que nesse caso é restrita. Mesmo com todo o rigor ético, a carta mostra fraqueza doutrinária na sua cristologia. Jesus é a encarnação do Espírito Santo no pastor de Hermas, o que ficou conhecido historicamente como a cristologia do Espírito. Essa epístola chegou a fazer parte do cânon do Novo Testamento por algum tempo. Alguns pais da igreja, como Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Orígenes e Atanásio, aceitaram-na como escritura, mas ela não pôde permanecer entre os livros inspirados. Atanásio acabou rejeitando como livro canônico. Posteriormente, o fechamento do cânon do Novo Testamento deu-se em 367 d.C., com a lista dos 27 livros de Atanásio, conforme temos hoje o nosso Novo Testamento. Com isso, nós concluímos essa pequena teologia histórica e patrística. Claro que você pode referir-se a esses livros, chamados Os Pais da Igreja, e lê-los, se você tem interesse em conhecer mais sobre os pais da Igreja. Nós vamos continuar falando das grandes heresias que aconteceu no século II. Vamos também mencionar o marcionismo e alguns outros pais apostólicos importantes nessa era. Assista o próximo vídeo, onde vamos continuar com a história da teologia cristã. Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus seja contigo. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, subscreva ao entrar no canal, clique na foto e ali você vai encontrar um menu que aparece, clica no playlist e você encontra as pastas organizadas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias e agora essa pasta chamada Teologia, onde nós estamos descrevendo
uma introdução teológica e agora uma teologia patrística. Só dando uma pincelada, é claro, você pode estudar mais sobre isso e até ler os pais da igreja. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém.